Eu acho que nós estamos, de fato, podemos dizer assim, num começo de um fim, porque o número de conflitos no mundo tem sido impressionante, tem aumentado muito. A gente tem tido desastres naturais de uma maneira muito impressionante, que a Bíblia menciona. A gente tem o povo de Deus, judeu, de volta na Terra, depois de mais de 1900 anos. A gente tem, primeira vez que judeus em número significativo começam a reconhecer o Messias. A gente vê o evangelho de fato sendo pregado em todo o mundo. Então, tudo isso caminha para esse desfecho. Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Um pouco mais em cima do tema agora sobre fim do mundo. Sempre quando aparece uma guerra dessa, a galera fica aterrorizada, né? Porque Irã e Israel, dois grandes países com um arsenal imenso, possibilidade de isso se transformar numa guerra maior, de entrar a Rússia, de entrar a China, de entrar Estados Unidos. Estados Unidos já está bem mais atuante, o Trump fez várias ameaças aí. Como fica isso diante das escrituras, diante do Apocalipse? O que acontece? Eu sou um pouco crítico com essas pessoas que ficam anunciando o fim do mundo toda hora. Né? Por quê? Até hoje tem errado, né? Então, qual é o problema? Eu acho que o pessoal não está entendendo direito a literatura bíblica, né? Então, como eu disse, é verdade que a Bíblia vai dizer para a gente, Deus começa a agir na história da humanidade e ele age dessa maneira redentiva dentro da história de Israel, e isso se desdobra na história da fé em Jesus. E como a humanidade vive uma situação dramática, né? Quando a gente olha para o mundo com a sua face mais perversa, Vilela, gente sequestrando o outro para roubar órgão, pessoas escravizando outros seres humanos, estupro, guerras, pessoas, imagina, tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de pessoas. Isso deixa gente má no mundo bilionária. Como disse o C.S. Lewis, ninguém nunca poderá entender o poder da maldade quando não resolver enfrentá-la na sua própria vida. Então nós temos uma face escura no ser humano, que é a raiz principal de toda a desgraça que acompanha a história humana. E aí surge uma luz na proposta bíblica dizendo, olha pessoal, não precisa ser assim. Existe um Senhor todo-poderoso e ao mesmo tempo amoroso que veio agir e redirecionar a vida humana. Então esse caminho de conserto é o caminho bíblico. E aí, quando isso começa a aparecer, qual é a questão? Sempre é difícil. Odiar e fazer o mal é a coisa mais simples do mundo. Chutar o balde e partir para a ignorância é a coisa mais simples. Isso é o lado animal, né? É terrível. Então, quando você vai ver na Bíblia, a Bíblia vai dizer, olha, o que Deus começou a fazer em Israel recebeu uma oposição. Então, a história bíblica é enfrentando o faraó numa situação de escravidão, é enfrentando os ambientes à sua volta. E quando isso ganha um cenário maior, a Bíblia vai dizer, ó, existem símbolos dessa luta no passado, como o antigo Império Egípcio, como a Babilônia antiga, o Império Romano. Essa realidade está presente. E quando, por exemplo, Ezequiel, que é o livro que começa a falar mais explicitamente sobre isso, ele vai dizer o seguinte, lá, o que aconteceu, né? Ezequiel profetizou entre os anos 593 e 571 a.C., quando tem o fim de Judá e de Jerusalém. Quando isso acontece, a glória de Deus deixa o templo, deixa a cidade e deixa a terra. Quando Deus diz que vai trazer a restauração, a bênção final, essa glória volta para a terra, para a cidade e para o templo. No meio dessa descrição, lá no capítulo 38, ele fala de uma grande batalha de Gog e Magog em volta de Israel. E vai citar, por isso que o pessoal fica tão assim maluco, né? Porque ele vai citar diversas nações ali em volta, que aparece explicitamente a Etiópia, a Líbia, a Pérsia, que é a região do Irã, e regiões ligadas à Arábia. Por causa disso, o pessoal tenta fazer, na base do adivinhômetro, é o seguinte, quem é que vai causar aqui a guerra? Qual é o problema dessa postura? Por exemplo, recentemente o pessoal, a Bíblia fala que Gaza vai ser destruída. Sofonias fala isso. Mas isso se cumpriu quando? Quando os babilônios
invadiram e conquistaram, inclusive, o reino de Judá, eles desceram e continuaram e conquistaram Gaza. Gaza, que originalmente era uma cidade filisteia. Gaza, Asdod, Asquelon, Gate, Ecrom, todas as cidades eles conquistaram. Então, quando a Bíblia fala que Gaza ia ser destruída, ela foi no século VII a.C. Uma profecia de Sofonias. Aí o pessoal vê a guerra em Gaza acontecendo hoje e diz o quê? Ah, tá vendo? A Bíblia está se cumprindo. Isso é falta de estudo e de entendimento. Então, as nações em volta de Israel, elas estão aí tipificadas como uma oposição a essa realidade da luta do bem contra o mal. Agora, isso não nos autoriza. O que, que o pessoal faz? Eles fazem assim o que a gente chama de identificação geográfica. Ah, já que o mal vem do norte contra Israel, então se o for no norte, você chega na Rússia, então já sei, a Rússia vai atacar Israel. Ah, não, então como apareceu uma referência à Pérsia, e com certeza é o Irã, e fica cada hora tentando acertar, ou pela geografia, ou por uma suposta relação étnica, que nem sempre é a mesma que está ali. Então, né, olha só que coisa, eu vou até ler um trechinho para você aqui, porque olha o que acontece. Ó. É perigoso fazer a leitura da escatologia com base em um contexto histórico particular. No período de Napoleão, muitos acreditavam que ele era o anticristo. Pois é. Na época da Segunda Guerra Mundial, muitos acreditavam ser Hitler o anticristo. A Rússia, com seu poderio bélico, como nação que confrontou as potências do Ocidente na história mais recente, é situado ao norte de Israel, também esteve entre as possibilidades de ocupar a posição de Gog na interpretação de muitos, mas a Bíblia não dá indício de se referir a uma nação específica, sendo mais provável que esses nomes tenham sentido genérico. Então, na verdade, o que a gente tem? 1 João 2,18 diz que muitos anticristos têm surgido pelo mundo. É verdade que na história humana se tem uma luta constante entre o bem e o mal. E se alinham em volta personagens diferentes. Num certo sentido, todos os ditadores da história, eles compartilharam esse sentimento, essa atitude de anticristo, mas não foram o anticristo definitivo. Então, você chegar agora e dizer o seguinte, então agora está acontecendo o Irã, já sei, o fim do mundo chegou, não dá para a gente dizer isso. Mas, como num grande quadro, tá, de peças diferentes de um quebra-cabeça, a gente pode dizer que isso é um fator componente. Quando você tem uma aliança de poderes ditatoriais que são contra a liberdade humana, que não têm escrúpulos morais, que são nitidamente voltados para uma postura maligna, que eles compõem uma aliança, vamos dizer, anti-Deus, anti-Cristo e até mesmo anti o legado positivo do povo judeu. Então, nesse sentido, sim. Agora, para a gente ler o texto bíblico e falar, não, tá vendo, isso aqui, essas identificações, elas são inadequadas. Até porque, quando fala de Gog e Magog, então, você lê no Apocalipse, lá está explícito dizendo que são as nações dos 4 cantos da terra. Está escrito explicitamente. O que significa lá. São as nações dos 4 cantos? Significa que quando chegar o momento de verdadeira batalha final, você vai ter união de gente de toda parte se unindo do lado negativo. Isso não quer dizer que cada pessoa daquele país necessariamente está envolvida com isso, mas que vai haver um eixo de ligação. Por exemplo, o Brasil é um dos principais responsáveis pelo nascimento de Israel. Foi o voto Minerva, né? Na verdade, nem foi o voto Minerva, né? Não. A história é contada, mas na verdade o que aconteceu, né, na época do Oswaldo Aranha, que era secretário da ONU, é que ele conseguiu costurar uma aliança entre os países. Israel venceu por 33-11. Entendi. O trabalho dele ele foi de convencendo nação por nação. Hoje, o governo brasileiro de hoje é muito diferente. Então, o Brasil está do lado do bem ou do mal. Então, depende. Cada governo pode ter um perfil diferente e isso não representa necessariamente o povo. Por isso que é perigoso a gente ter esse tipo de estereótipo. Por exemplo, o governo do Irã é uma coisa e o povo iraniano é outra coisa. Você pode, por exemplo, dizer o Hamas e o Hezbollah são terríveis, mas você não tem direito de odiar palestino e nem dizer que o povo libanês é terrível. Você tem uma liderança governamental e esses elementos estão em vista aí.
Então, como a Bíblia apresenta isso, né, essa ideia das nações do quatro cantos da terra, eu acho muito complicado a gente tentar estereotipar, né, simplesmente dizer, ó, esse povo aqui, aquele povo que vai estar especificamente ligado com isso. Então, Jesus deixou claro que o dia e a hora ninguém sabe, né? Nós não devemos, assim, ser pessoas torcendo por uma guerra para que a palavra de Deus se cumpra. Não faz sentido isso. Olha, tá vendo? O mundo está acabando, eu estou batendo palma porque o versículo está cumprindo. A gente deve ser sempre pessoas que vão semear a paz e fazer o bem e proclamar o evangelho com palavras e com a vida. Pois é, senão a pessoa faz de tudo para a guerra acontecer, porque fala, não, Jesus vai voltar. Calma, você não sabe não sabe nada, né? Não, Na Bíblia fala, não, a gente não vai saber a hora nem a... Então, e tem coisas para acontecer. Uma delas, que é muito interessante, é que o texto bíblico diz que na visão do Apocalipse eu vi gente de toda a tribo, povo, língua, raça e nação. A gente vê que esse evangelho do reino, Mateus 24:14, será pregado a todas as nações, todos os povos e tribos, então virá o fim. Vilela, só na Índia, na Indonésia, você tem em cada um desses países 1000 grupos étnicos, linguísticos diferentes. Exatamente. Uma Babel. Papua Nova Guiné, que é um país pequeno, tem mais de 700 línguas diferentes. Então, a coisa extraordinária da fé bíblica e cristã é que ela atinge o coração de todas as pessoas. Então, nós vamos aguardar isso. E olha, duas coisas importantes para você assim, se ligar no movimento, né? A gente vê uma coisa impressionante acontecendo no contexto do próprio povo judeu. Hoje você tem muitos judeus seguidores de Jesus. O pessoal falou, né? Não. Em Israel e fora de Israel, hoje tem muitos judeus que são culturalmente judeus, permanecem na sua tradição e são judeus messiânicos, seguidores de Jesus. Nunca aconteceu isso na história do jeito que acontece hoje. E até no mundo islâmico, nunca tantas pessoas vieram a considerar Jesus e têm recebido Cristo na sua vida. Inclusive no Irã. Irã é um dos lugares onde um número enorme de pessoas nos últimos anos abriu o coração para reconhecer Cristo Jesus. Então, assim, apesar das notícias terríveis, tem muita coisa extraordinária acontecendo no mundo e isso tem a ver com os sinais do fim, né? E a gente, quando pensa sobre o fim, Apocalipse não quer só dizer que vai ter um monte de guerra, que esse conflito é chamado como se fosse um parto, né? A hora das dores. Quando passar esse período, nós vamos ter o desfecho da história segundo Deus com o triunfo do reino de Cristo. E isso, num certo sentido, é verdade, se aproxima. Eu acho que nós estamos, de fato, podemos dizer assim, num começo de um fim, porque o número de conflitos no mundo tem sido impressionante, tem aumentado muito. A gente tem tido desastres naturais de uma maneira muito impressionante, que a Bíblia menciona. A gente tem o povo de Deus, judeu, de volta na terra, depois de mais de 1900 anos. A gente tem, primeira vez que judeus em número significativo começam a reconhecer o Messias. A gente vê o evangelho de fato sendo pregado em todo o mundo. Então, tudo isso caminha para esse desfecho. Mas não temos nenhuma autoridade para dizer, olha, agora que o país tal lá começou a ter um problema, já sei. O ano que vem a gente tem Cristo chegando, né? Tem gente no adivinhômetro direto. Isso a Bíblia não recomenda de jeito nenhum. Em vez de fazer isso, a gente deve ter uma vida dedicada a Deus de uma maneira que a gente seja um canal de bênção para o Evangelho, em vez de ficar causando. Valeu por assistir até aqui. Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.